Bom dia, pessoal. Queria agradecer aí a participação de todos aqui no nosso webinar. Tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Eu sou Vinícius Carrion, eu trabalho aqui na Fábrica DS, sou gerente de produtos, e junto comigo nesse webinar temos o Leonardo Matsuda, que vai nos dar aí um suporte em toda a questão técnica do produto da Red Hat. Se quiser se apresentar brevemente, Leonardo, fica à vontade. Opa, obrigado, Vinícius. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como o Vinícius comentou, meu nome é Leonardo Matsuda, sou um dos arquitetos de soluções aqui do time da Red Hat, tá? E novamente gostaria de agradecer o tempo de todos aí, acho que é super importante que a gente tenha vocês conectados com a gente e a ideia aqui é passar o máximo de informações possíveis de maneira clara para disseminar o conteúdo não só da Fábrica DS, mas da Red Hat também e fortalecer essa parceria que já tem algum tempo aí de existência, tá bom? Obrigado. Maravilha. Obrigado, Leonardo. Então, a nossa agenda, a gente aqui na parte introdutória, rapidamente vamos falar de Fábrica DS e Red Hat, um overview bem rápido mesmo, bem resumido. E depois a gente vai entrar nas questões mesmo do Red Hat Keycloak, trazer aí um overview mais técnico da solução, alguns casos de uso de sucesso e a questão da subscrição em produtos da Red Hat. Tá? Então, essa aqui vai ser a nossa agenda. E até queria deixar as portas abertas, caso alguém queira interagir. Se ao longo da apresentação tiver alguma dúvida, ergue a mão, a gente ouve vocês, tá? Então aqui é um bate-papo, sintam-se à vontade para interagir conosco. Vocês também podem se utilizar do chat, caso tenha algum ponto específico que vocês queiram mais esclarecimentos, tá bom? Então fiquem à vontade, pessoal. Falando rapidamente da Fábrica DS, a Fábrica DS é uma empresa fundada em 2012, tá? Então nós já temos aí 13 anos de mercado. Nós trabalhamos com fábrica de software, com desenvolvimento tradicional, com desenvolvimento web, mobile. Temos diversas parcerias relevantes, como a parceria com a Red Hat, onde somos aí um dos grandes parceiros de delivery da Red Hat. Trabalhamos também com plataformas no-code, que é o Arquiva, que é um produto nosso que agiliza bastante aí a construção de aplicações, comparando-se com o modelo tradicional de desenvolvimento. Tá? Então, prestamos serviços especializados em todo o portfólio da Red Hat, temos fábrica de software e temos a nossa plataforma no-code. Tá? Então, aqui, certamente, a gente pode ajudar vocês, independentemente do momento que vocês estejam da jornada, a Fábrica DS pode ser aí um parceiro tecnológico de vocês, contem com a gente. Falando brevemente de Red Hat, se depois quiser me complementar, Léo, mas falando rapidamente da Red Hat, é uma grande Big Tech que hoje faz parte aí do conglomerado da IBM, é uma empresa que tem diversos produtos baseado em projetos da comunidade, onde a Red Hat coloca engenheiros desenvolvedores para contribuírem com esses projetos open source e eles acabam também virando produtos da Red Hat, onde a companhia coloca aí toda uma roupagem empresarial, suporte, treinamentos, capacitações, provendo de fato através da comunidade soluções robustas, estáveis e seguras, além também de ter uma presença global. A Red Hat, às vezes as pessoas não estão familiarizadas com o nome, mas está dando suporte a diversas soluções mundo afora, e falando no Brasil, por exemplo, a gente tem aí o Pix rodando em cima de soluções da Red Hat, só para vocês entenderem aí o quão robustos são as soluções da companhia. Se quiser complementar, Léo, senão a gente segue Não, para acho frente. que você resumiu bem. Acho que o ponto principal aqui com relação ao que a Red Hat se dispõe a oferecer com base no portfólio é justamente para trazer o que a gente tem de mais de inovador na comunidade open source, né? Então, como o Vinícius comentou aí, a ideia é justamente trazer tudo que for mais moderno com relação à tecnologia, justamente com essa roupagem, um suporte empresarial, treinamentos e toda a expertise e base de conhecimento dos nossos engenheiros aqui para poder suportar os ambientes críticos dos nossos clientes, né? Mas eu acho que, em linhas gerais, tá bem claro aí o que você passou para o pessoal também, Vinícius. Aí, Vinícius, se o pessoal mandar alguma dúvida Eu monitoro. ou quiser
até discutir algum tópico específico, você me ajuda aí. E aí, novamente, pessoal, a ideia aqui é que a gente tenha um bate-papo bem aberto, né? Se vocês quiserem, fiquem à vontade para interagir, né? O ponto principal é justamente passar um pouquinho da visão da atuação da Red Hat em cima do projeto do Keycloak como um todo, mas a princípio a ideia não é ser um monólogo aqui, ou até uma troca entre eu e o Vinícius. Se vocês conseguirem participar também, a gente consegue tirar mais proveito e otimizar esse tempo que a gente tem com vocês hoje, tá bom? Então, como o Vinícius comentou lá no slide da agenda, né? A ideia hoje aqui é falar um pouquinho sobre o Red Hat Build of Keycloak, né? Para quem não sabe, tá? O Keycloak hoje, de forma bem direta, é um dos principais projetos de código aberto que a gente tem no mundo afora quando o assunto é gestão de identidade e acesso ou um IAM, tá? O Keycloak, novamente, reforçando o que o Vinícius comentou no começo, também é uma solução da comunidade, tá? É um projeto que foi desenvolvido e é mantido por diversos engenheiros, tá? E hoje a Red Hat também atua como um dos principais contribuidores ao projeto do próprio Keycloak, tá? A ideia da solução aqui, como eu comentei, né, trazendo esse conceito de IAM, é fazer com que ele de fato atue como um centralizador de identidade, né? Então a ideia é que ele consiga resolver um dos grandes desafios que a gente tem no mundo de desenvolvimento e segurança, né? Como você gerencia de fato os seus usuários, autentica, autoriza de forma segura e escalável, por exemplo, dentro da sua companhia, tá? E além de tudo isso, como você integra todas as tecnologias que você tem a um centralizador, um gestor de identidade e acesso aqui, que no caso é o Keycloak também, tá? O que isso significa na prática, tá? Significa que com o Keycloak você consegue implementar um modelo de single sign-on, por exemplo, para você ter um único login e disponibilizar acesso para os seus usuários de maneira centralizada. Keycloak também consegue atuar como um broker de identidade, né? Então ele permite que os seus usuários façam logins utilizando contas de terceiros, por exemplo, a conta do próprio Google, Gmail, GitHub, LinkedIn e diversos outros provedores. Além também de fazer a federação dos usuários com diretórios corporativos, né? Como é o caso de um LDAP, um Azure AD, por exemplo, Active Directory. Então, a gente consegue ter uma gama de funcionalidades que o Keycloak hoje já oferece nativamente a partir do próprio projeto open source, tá? Que eu não estou nem falando de produto Red Hat ainda, tá? Como eu comentei, ele é um projeto de altíssima relevância, diversos clientes e diversas companhias do mundo já utilizam o Keycloak, inclusive dentro do universo Cloud Native também, justamente por ele ser um projeto da Cloud Native Computing Foundation ou da CNCF, né? Então hoje existe aí uma gama de contribuidores ao projeto e é justamente isso que a Red Hat vê como valioso no momento de trazer isso para dentro do nosso portfólio, né? Então a ideia é que a gente não apenas utilize projetos de código aberto, né? A gente consegue fortalecer tudo isso, todas essas features que a gente tem em um projeto da comunidade, empacotar isso e tornar ele num modelo enterprise ready, vamos dizer assim, né? Então a ideia é que você consiga ter um suporte para ambientes críticos utilizando uma solução totalmente suportada pela Red Hat. O Red Hat Build of Keycloak, né, ou RHBK, é exatamente isso. Nada mais do que a nossa distribuição 100% compatível com o projeto upstream do Keycloak, tá? Mas que vem com um selo de qualidade, segurança e suporte integrado 100% enterprise da Red Hat, tá? Então a gente até brinca que é uma combinação perfeita, né? A inovação e a agilidade do código aberto com toda a estabilidade e confiança que apenas a Red Hat consegue oferecer em cima de uma solução, como é o caso do próprio Keycloak, tá bom? Então, vamos entender de fato como que o Keycloak foi integrado ao modelo da Red Hat, né? É crucial que a gente fale um pouco da trajetória da Red Hat nesse ecossistema, porque por anos a nossa distribuição Enterprise do Keycloak foi o que a gente chamava de Red Hat Single Sign-On, né? Ou Red Hat RHSSO. Então, acho que alguns de vocês até podem estar familiarizados com esse nome, né? Um produto aí que ficou por anos no mercado e que possui uma vasta amplitude em termos de utilização pelos nossos clientes, e essa foi a nossa primeira versão produtizada do Keycloak, novamente, pronta para um ambiente corporativo, com todos os benefícios que eu já citei anteriormente, tá? Ele era justamente construído em cima de uma base sólida que a gente conhece, né, que é o Red Hat JBoss EAP, como o nosso principal servidor de aplicações Enterprise, e passava por um rigoroso processo aí de engenharia, né? A ideia é que a gente conseguisse testar, certificar
tudo isso com um conjunto específico e confiável de bancos de dados, servidores LDAP e outros sistemas operacionais também, né? E aí, como qualquer outro produto da Red Hat, o RH SSO recebia ciclos de suporte aí a longo prazo, né? Então, a Red Hat sempre prioriza manter patches de seguranças regulares para a gente, de fato, garantir essa estabilidade aí, a proteção para os negócios dos nossos clientes, tá? O RHSSO, ele foi, e na verdade ainda é totalmente suportado dentro da nossa plataforma de aplicações, que é o Red Hat OpenShift, né? Então isso reforça ainda mais o papel dessas soluções em termos de ambientes cloud native, né? Ou ambientes que já estão containerizados ou sendo executados na nuvem híbrida, tá? Mas é importante que a gente destaque aqui que o suporte para o RHSSO, né, o que estava na versão 7, por exemplo, ele se estendeu apenas até junho desse ano, tá? Então, se existir algum cliente ainda que hoje está no modelo do RHSSO na versão 7, por exemplo, ele pode adquirir um pacote de Extended Lifecycle Support pela Red Hat para manter esse ambiente ainda suportado por algum tempo, porém a ideia é que ele consiga evoluir e migrar para a nova versão do Keycloak provido pela Red Hat, que é justamente o RHBK, tá? Então, assim, em linhas gerais, esse ciclo de vida, ele meio que foi levando uma evolução natural, tá? O RHSSO, ele cumpriu de maneira super brilhante o seu papel e ele trouxe a Red Hat até aqui justamente porque é uma solução amplamente utilizada pelo mundo, né? E agora a Red Hat direcionou todo o seu know-how e aprendizado para uma nova oferta, ainda mais alinhada com os tempos atuais, nesse formato de Cloud Native, microserviços e Kubernetes como um todo, tá? E aí sim a gente chega no que a gente chama hoje de Red Hat Build of Keycloak, que nada mais é do que o próprio Keycloak também, tá? Em termos de features, a gente tem algumas diferenças, mas a ideia principal, né? O caso de uso do Keycloak, tanto no RHSSO quanto no Red Hat Build of Keycloak, continua a mesma, tá? O RHBK é o sucessor natural do Red Hat Single Sign-On, por exemplo, tá bom? Acho que essa evolução ela trouxe a principal motivação para a nossa apresentação de hoje, né? Quais seriam as principais diferenças e os ganhos significativos que o RHBK trouxe para o modelo atual que a gente tem no nosso portfólio? E eu acredito que a mudança mais fundamental aqui, e foi o alicerce de todos os benefícios para essa nova base de tecnologia, né? Foi justamente a mudança da base que executa o Keycloak, por exemplo, né? Então, como eu comentei, enquanto o RHSSO ele era baseado em cima do JBoss EAP, o RHBK é construído nativamente em cima do Quarkus, né? Não sei se todos conhecem aqui, mas o Quarkus é um framework Java, né? 100% Kubernetes Native e que redefine de fato o perfil do Keycloak, tá? Então, ele torna o Keycloak 100% preparado para a nuvem, por exemplo, tá? E aí, se a gente fala aqui de benefícios, né? Benefícios e impactos práticos dessa nova versão do RHBK baseada 100% no Quarkus, justamente em relação a esses três pilares aqui do slide, né? Ele traz uma economia e eficiência na nuvem justamente por ele ser drasticamente mais econômico a nível de recurso computacional. Então, eu vou falar um pouquinho disso no próximo slide, mas o RHBK, por ser baseado no Quarkus, consome muito menos memória, tem um tempo de inicialização incrivelmente mais rápido do que o que a gente tinha no RHSSO baseado no JBoss, e aqui a gente está falando de segundos, tá? Uma diferença entre segundos e não de minutos, então isso vai permitir uma alta densidade de implementações, reduzindo o custo de infraestrutura e sendo perfeitamente voltado para modelos serverless, por exemplo, tá? Então, essa questão da economia aqui é algo que trouxe bastante impacto na mudança e na atualização do RHBK, tá? Segundo, a questão do time to market, né? Então, para desenvolvedores, a experiência acabou mudando um pouco, a produtividade vai aumentar, justamente por a gente ter um ecossistema bem robusto, com integração a diversos outros players que se integram a um IAM, por exemplo, tá bom? Em terceiro, que eu já citei, a questão dele ser 100% Kubernetes Native, né? Então, ele oferece uma experiência completa dentro de ambientes que são baseados em Kubernetes, tá? Ele vai se integrar perfeitamente aqui ao ciclo de desenvolvimento, incluindo ferramentas para o desenvolvimento remoto também, né? O que vai acelerar, de fato, toda a pipeline de build, de teste das suas aplicações também, tá bom? Então, a ideia aqui é que o Keycloak consiga trazer os benefícios que a gente tem no Quarkus através da nova versão que a Red Hat disponibilizou, tá bom? Fora que a Então, própria instalação também, né, o Léo, complementando, vai a lá. instalação com Quarkus é muito mais simplificada e muito mais Exato. rápida também, né?
Exato, era exatamente o que eu ia falar agora nesse slide aqui, né? Então, mergulhando um pouco nos números com relação ao próprio Quarkus, né? Qual foi a justificativa para essa mudança de estratégia e utilização do Quarkus como base em cima do Keycloak, tá? Justamente porque o Quarkus vai entregar isso de maneira impressionante, né? Em termos de consumo de memória, que o que o slide de fato está trazendo, o Quarkus ele é drasticamente mais eficiente do que um JBoss, por exemplo, né? Então, enquanto uma stack tradicional consumia ali em termos de memória 136 megabytes, o Quarkus em uma JVM padrão, por exemplo, utiliza apenas 73 megabytes, tá? E o mais impressionante, na versão otimizada com o Grau VM, por exemplo, ele vai utilizar somente 12 megabytes de memória, né? Então isso é quase um décimo de memória da stack tradicional, se a gente for comparar, né? Então, isso traduz diretamente o que os clientes olham com relação a custo, né? Com o RHBK, você obtém uma densidade de carga de trabalho muito maior e você consegue executar diversas instâncias, atender mais usuários no mesmo hardware ou na mesma cota de nuvem, por exemplo, né? Isso, de fato, vai trazer uma redução significativa a nível de custo, pensando exclusivamente em execução da solução, tá? Ah, mas e com relação à performance, né? Com base na performance, o Quarkus é ainda mais expressivo do que o que a gente tinha no modelo tradicional, né? Então, o que o Vinícius comentou, né? Tempo de inicialização aqui, o slide está exemplificando um pouco isso. Quando você tinha no modelo, numa stack tradicional ali, um tempo de inicialização para o serviço do Keycloak de, em média, 4,3 segundos, com a nova versão baseada em Quarkus, a gente tem uma redução disso para aproximadamente 0,75 segundos, né? Isso no modelo mais tradicional. Na modalidade nativa, novamente, com relação ao próprio Graal VM, a gente tem um tempo instantâneo de praticamente 0,01 de inicialização, né? Então, isso não é apenas mais rápido, né? Isso acaba sendo transformador a nível de otimização de recursos, tá bom? Então, assim, quando a gente fala sobre os ganhos do Quarkus, a gente nem está falando apenas da teoria, né, ou benchmark de laboratório, testes que a Red Hat executou. A gente está falando de resultados reais, né? Como eu comentei, a questão do custo, a questão da economia, tudo isso envolve a aquisição de uma nova solução, principalmente em clientes que utilizam workloads 100% críticos e que afetam, de fato, os próprios cidadãos de algum país, por exemplo, né? Então, tudo isso impacta diretamente na operação dessas grandes empresas. E o Quarkus, ele traz uma experiência Kubernetes Native definitiva, né? Então o mercado ele já está colhendo um pouco dos frutos que a gente tem com essa nova variante de tecnologia, e isso se reflete em 3 clientes que eu trouxe nesse slide aqui, que já são clientes da Red Hat, que utilizam o Quarkus e o RHBK como base de servidores de aplicação, né? Então, no primeiro caso aqui da Lufthansa, né, uma das maiores companhias aéreas do mundo, eles afirmam hoje que o Quarkus ele conseguiu executar implementações 3 vezes mais densas, sem sacrificar, por exemplo, a disponibilidade e o tempo de resposta de outros serviços, tá? Outros grandes nomes, como a Vodafone, a Talkdesk, também validam essa escolha justamente porque eles destacam a produtividade do desenvolvedor, né? Quando você adota o Quarkus, você será produtivo desde o primeiro dia, né? Isso são falas dos próprios clientes e isso se reflete, de fato, nas soluções que a Red Hat tenta trazer dentro do nosso portfólio, tá? Então, novamente, em linhas gerais, a solução teve essa evolução natural justamente por conta dos impactos que o Quarkus, como servidor de aplicações, traz no dia a dia de um desenvolvedor, por exemplo, e a ideia é que a gente consiga obter todos esses benefícios pensando num gerenciador de identidade de acesso também, tá bom? Então vamos lá, agora entrando de fato, né, em cima do próprio Keycloak, para trazer um pouco desse overview mais técnico. Vou tentar não ser muito técnico aqui, tá? Acho que é interessante que a gente traga, assim, um overview um pouco mais baixo nível, para vocês entenderem de fato o que a solução se propõe a fazer, mas caso fique técnico demais, vocês fiquem à vontade para questionar, tirar alguma dúvida. Como o Vinícius falou, a ideia é que a gente tenha um chat aberto aqui, não se sintam envergonhados para me parar a qualquer momento, tá? Então vamos lá. Falando sobre, acho que um desafio que praticamente toda empresa enfrenta hoje, né? A questão de segurança de identidade. Eu trago isso porque muitas organizações elas ainda dependem muito de mecanismos de segurança que são desenvolvidos internamente, né? E a pergunta que eu gosto de fazer aqui é justamente se isso ainda é uma solução viável, né? Aqui eu não estou falando, não estou querendo tirar o demérito de nenhum desenvolvedor ou algo do tipo, mas é que muitas das vezes a resposta acaba sendo não, né? Desenvolver e principalmente manter uma solução de segurança robusta internamente além de consumir muito tempo dos times, ela vai desviar o foco do core business, né? Ela vai, de fato, criar uma dificuldade maior para você conseguir acompanhar a velocidade
das ameaças, por exemplo, né, e a evolução das tecnologias. Então, a segurança ela se torna um ponto fraco e inconsistente quando você acaba trazendo soluções que são baseadas nesse modelo interno, né? E aqui ela nem é aplicada de maneira. A solução às vezes pode até não ser aplicada de maneira segura em todos os workloads, por exemplo, né? Ou ela é aplicada constantemente com recorrência de validações apenas em alguns ambientes, e querendo ou não, isso acaba criando brechas em alguns momentos, né? E aí sim que a gente encontra aí clientes que têm sofrido ataques, têm perdido dados, né? Acho que algumas notícias saíram aí nas últimas semanas de grandes empresas também que sofreram alguns ataques e tiveram vazamentos de dados de usuários, por exemplo, né? Então é algo que, querendo ou não, até nas grandes empresas acaba sendo mais comum do que o normal, né? Então, se isso já acontece nas grandes empresas, imagine nas empresas que são menores e que, de fato, se baseiam em um desenvolvimento interno, por exemplo, para manter todos esses ambientes de forma segura, né? E a própria questão da manutenabilidade também, né? Imagine Tá? que não é incomum, às vezes, numa empresa que tem diversas aplicações e linguagens de programações diferentes, cada aplicação ter a sua forma de implementação com a sua própria camada de segurança. Então, assim, você não tem nenhum padrão de autenticação dentro do portfólio de aplicações. Então, isso também é um desafio maior. Como que a empresa vai saber qual que é o melhor modelo? Cada um trata as aquisições de uma forma, né? Então, isso também é um problema. As plataformas de SSO trazem uma padronização e uma responsabilidade a menos para o desenvolvedor quando desenvolve uma aplicação, né? Então, acho que isso também é importante. Perfeito, muito bem pontuado, Vinícius. Acho que tudo isso acaba trazendo mais complexidade ainda quando a gente fala, né, de segurança e de gestão de usuários dentro das empresas, né? Acho que além de tudo isso que a gente falou, ainda tem a questão de integração com diversas tecnologias, né? Então o slide até ilustra um pouco disso, né? Quando você tem uma stack de tecnologias diferentes, onde novamente o que o Vinícius falou, né? Cada time de desenvolvimento desenvolve da sua forma, e isso acaba trazendo uma despadronização que muitas vezes é mal vista com relação à segurança de fato, né? Então tudo isso que a gente comentou agora só nesse slide aqui são coisas que acontecem rotineiramente dentro das principais companhias aí, sejam elas de tecnologias ou sejam de qualquer outro setor que também hoje depende de tecnologia para sustentar o seu core business, né? Então, imaginem de fato o que acontece na prática, né? Você tem aí três aplicativos, por exemplo, três aplicações, né? Aplicação A, aplicação B, aplicação C, cada uma usando o seu próprio banco de dados para armazenar os usuários e as credenciais, né? Isso novamente vai criar uma série de problemas imediatos, né? Muito baseados no que a gente falou no slide anterior: falta de padronização, risco de segurança, dificuldade operacional, extensibilidade comprometida, né? Quando você precisa integrar um novo método de login, por exemplo, com um provedor social ou um MFA, por exemplo, a alteração ela precisa ser replicada para cada uma das aplicações, e isso vai criar uma extensibilidade gigantesca, né? Então, quanto mais segregado você tem o seu ambiente, né, mais brechas de segurança você acaba criando também, e, novamente, uma série de problemas imediatos também, tá bom? Além de também trazer pontos relacionados a uma auditoria inviável, né? Quanto mais tecnologias integradas você tem ao seu parque, maior complexa vai ser a sua execução de uma auditoria, por exemplo, né? Então, esse diagrama ele ilustra um pouco disso que eu comentei, como uma arquitetura fragmentada e insegura, né? Então, a ideia aqui do Red Hat Build of Keycloak é justamente resolver isso de forma elegante, de forma poderosa, de maneira 100% centralizada, né? E aí sim você conseguir eliminar essa redundância, fortalecer a questão da segurança e justamente simplificar a operação de tudo isso que parece simples, mas no final do dia pode virar um pesadelo, tá bom? Então, novamente, a ideia do RHBK aqui é justamente trazer esse conceito de autenticação centralizada, né? E é isso que esse diagrama aqui ilustra de forma clara, né? Então, na direita ali a gente tem o centro do Red Hat Build of Keycloak, né? Atuando como cérebro de segurança da sua arquitetura, vamos dizer assim. E aí o fluxo ele vai se tornar cada vez mais simples e padronizado. Ou seja, o usuário vai vir ali de uma aplicação, independente do tipo de aplicação, web, mobile, o que seja, ou qualquer outro cliente, por exemplo, ele vai tentar se autenticar. Esse login vai ser direcionado para a camada do RHBK, né? Então, ele vai ser o cara que vai gerenciar toda a complexidade, suportar os principais protocolos de mercado, como OpenID Connect ou Auth2, SAML, por exemplo, e os usuários vão inserir as credenciais de forma segura em um único lugar, né? O Keycloak vai ser o centralizador disso. E aí, após a autenticação bem sucedida, o RHBK ele vai emitir o token de segurança que já foi verificado por ele, um JWT, por exemplo,
e vai se basear em cima de todos os padrões mais reconhecidos no mercado para poder fazer esse fluxo, né? Então, esse token ele vai ser enviado para ser acessado por qualquer um dos servidores protegidos, por exemplo, na nuvem, como uma API, um microserviço ou uma aplicação. Então, de maneira centralizada, você conseguiu fazer com que o seu usuário se autentique em diversas aplicações diferentes, tá? Então, essa é uma das diferenças principais, né? Em vez da aplicação ter a sua própria lógica, e o seu próprio banco de dados, por exemplo, todas elas confiam e delegam essa camada de autenticação e autorização para o Keycloak, né? Então, a aplicação, ela só precisa validar um único token, que já vai ser seguro e já vai ser padronizado para liberar o acesso ao usuário, por exemplo, né? A aplicação, ela não precisa ser exercida como uma camada de autenticação. Tudo isso fica delegado à camada do Keycloak, tá bom? Legal. Leonardo, o Thiago ergueu a mão. Pode falar, Thiago. Tentar ser breve para não interromper muito, não é o foco da call À aqui. vontade. Mas essa implementação do token, a gente está fazendo uso do Keycloak aqui 2.26.0, né? Hum, E essa implementação onde você afirma de cuidado delegar, né, hum, para build ali, todo o cuidado do token ali, ela exclui a possibilidade de enriquecimento de token, porque vocês têm algumas possibilidades lá para você enriquecer. Vou explicar meu cenário, tá? Tem uma aplicação que é legado, a gente está uhum. fazendo essa migração aqui, só que eu tenho N controles de features dentro do legado ali, né? Aí, na implementação, a gente está fazendo enriquecimento de token. O correto, então, seria a gente cuidar tudo isso no nível do Keycloak, não enriquecer o token via API, por exemplo. Você imagina uma feature Sim, sim. específica. Eu entendi o seu ponto de vista. Acho que depende muito do caso de uso, tá? Se o cenário de vocês depende desse enriquecimento de token, por exemplo, é possível fazer isso no Keycloak, que é algo que vocês já estão fazendo, tá? Significa que a Red Hat vai recomendar isso como melhor prática? Não consigo te afirmar, que, novamente, depende do caso de uso, tá? Tem clientes que precisam ter esse pré-requisito do enriquecimento, por exemplo, em alguma etapa de acesso da aplicação, né? Agora, se isso pode ser evitado para você ter uma complexidade menor a partir do próprio Keycloak, aí é algo que você pode conversar. Inclusive, se você quiser ter uma visão melhor aí do time de engenharia da Red Hat, a gente consegue fazer essa conexão também. Até o próprio time da Fábrica DS também tem essa expertise para te ajudar. Mas é aquilo que eu falei, vai depender muito do caso de uso. A gente teria que entender melhor o que de fato seria esse enriquecimento para ver se vale a pena jogar isso diretamente para o Keycloak e abstrair essa camada. Mas tem clientes que exigem isso em alguma parte do fluxo e aí não tem muito para onde correr, tá? Não significa que isso não seria suportado com o Keycloak, você só vai ter uma camada a mais ali com relação ao enriquecimento do token, dentro do fluxo como um todo, tá? Mas, novamente, varia de caso de uso, depende, a gente precisa entender de fato, caso a caso, para dar uma recomendação mais assertiva do que seria melhor e montar uma arquitetura para você, por exemplo. Boa, obrigado. Beleza? A ideia que eu tinha comentado com relação à federação de usuários, né? E aí, aqui, novamente, uma outra pergunta, né? Eu gosto de ser provocativo justamente para gerar essas dúvidas, esses questionamentos aí, porque eu acho que isso traz mais conteúdo para o que a gente está falando, né? Então, a pergunta é: tudo bem centralizar tudo isso, mas e os usuários que eu já tenho aqui nas minhas bases? Eu preciso migrar tudo isso do dia para a noite para dentro do Keycloak? Como é que funciona isso, tá? Novamente, depende do caso de uso, e a resposta aqui é um não bem grande, tá? Uma das grandes forças do Keycloak é justamente ter essa capacidade de federação dos usuários. E aí aqui o conceito é bem simples, tá? Em vez de você forçar uma migração massiva dos seus usuários para dentro do Keycloak, o Keycloak vai se conectar a sistemas de identidade existentes, né? Sejam as suas instâncias de OpenLDAP, um Active Directory da Microsoft, ou até qualquer outro User Store legado que a sua empresa utilize, né? Então, na prática, isso vai significar que seus usuários eles continuam sendo autenticados com as mesmas credenciais que eles sempre utilizaram, no seu diretório corporativo. Então, novamente, essas três opções aqui. E a mágica, de fato, vai acontecer através do Keycloak, porque ele só vai consultar esse diretório em tempo real para autenticar o usuário, né? Isso É. geralmente é uma das melhores práticas que a gente tem dentro do Keycloak, né? Essa questão da federação do usuário, até porque você tira um pouco do peso, por mais que a gente tenha o Quarkus ali, sendo bem otimizado a nível de desempenho, você tira ainda mais o peso de processamento do próprio Keycloak, né? Então,
essas outras soluções, né, que são os recursos que a gente pode utilizar na federação, acabam fazendo esse papel de maneira mais apartada do Keycloak, e isso libera recursos para o Keycloak processar todo esse fluxo e devolver ali o usuário autenticado e autorizado, por exemplo, quando ele faz o uso de uma federação de usuários, tá bom? Então isso aqui costuma ser uma boa prática que a Red Hat recomenda quando o cliente, por exemplo, já utiliza alguma dessas tecnologias para fazer toda essa gestão e armazenamento das credenciais, tá bom? Então é uma Legal. O Carlos estratégia, Alberto levantou a mão. Pode falar, Carlos Alberto. por favor. No slide anterior, você estava mostrando Uhum. exato, né, a requisição aí. Talvez você fale isso mais para frente, mas é uma questão aí já comercial, que é a minha dúvida, Tá. uma curiosidade também. Esse sistema é um código aberto, certo? E a solução proposta para a implementação dele significa alguma dependência da empresa para uma infraestrutura externa, ou ela vai ter 100% da solução instalada dentro da infraestrutura dela? Perfeito. Para assim, questão por exemplo, se o servidor sai do ar, separa o sistema todo da empresa, assim, de todas as APIs, de, de, de toda a autenticação, de tudo, né, que Uhum. está dependendo dessas autenticações, como que funciona isso, essa parte de infra, né? Tá. Vou tentar responder essa pergunta, não sei se eu entendi 100%, mas aí qualquer coisa a gente continua esse bate-papo. A Red Hat sempre teve o princípio de abstrair a questão da infraestrutura, tá? Não tem nenhuma dependência a nível de infraestrutura para você executar o RH Backup, por exemplo, tá? Pode ser on-premise, pode ser na nuvem, pode ser numa nuvem privada. Então, não existe hoje uma dependência exclusiva de infraestrutura quanto à nossa tecnologia, tá? Você pode executar isso em praticamente qualquer tipo de infraestrutura, tá? A recomendação da Red Hat, que isso seja deployado, por exemplo, em cima do Red Hat OpenShift Container Platform, que é a nossa plataforma de aplicações 100% baseada em Kubernetes, tá? Obviamente que alguns clientes não veem isso com bons olhos, né? Eles falam, putz, por que que eu vou comprar uma plataforma super robusta que pode executar todas as minhas aplicações, sendo que não é essa a minha demanda, não é essa a minha dor, só para executar um IAM, por exemplo, né? E aí, pensando nesse modelo, hoje é possível executar o próprio Keycloak em cima de máquina virtual também, tá? Então, é possível que você abstraia essa camada do Kubernetes, não é um pré-requisito, é uma recomendação da Red Hat, tá? Mas hoje, a nível de infraestrutura e a nível de Kubernetes ou máquinas virtuais, não existe nenhuma trava a nível de execução da ferramenta, tá? Não sei se eu respondi sua pergunta, se era algo mais voltado para outro aspecto, É mas a mais nível de curiosidade, né? Porque eu não sou da área de infra, né? Mas eu penso assim né, numa questão da dependência de uma outra infraestrutura paralela que você já tem, né? Sim, não, isso não é uma boa prática, tá? Mas não é uma dependência, tá? Você pode ter o Keycloak na sua infraestrutura que você já tem hoje, você não precisa contratar uma nova infraestrutura, ou, por exemplo, vou subir uma instância na AWS para colocar esse Keycloak lá, porque eu preciso ter uma outra instância em outro lugar, além da que eu já tenho hoje no on-premises, por exemplo, tá? Isso não é um pré-requisito, você pode colocar a solução onde você quiser, mas acaba sendo uma boa prática para você aumentar a disponibilidade da solução, né? Para ter uma redundância, etc. Como eu falei, é uma boa prática, mas não é um pré-requisito, tá? Você pode executar isso na infraestrutura que você já tem hoje. Beleza. Beleza? Show de Maravilha. bola. Deixa eu Vamos lá. voltar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, falei da questão da federação, e aí, novamente, né, citando a questão do broker de identidade, né? Nada mais é do que a centralização para você, uma centralização para você levar isso a um passo adiante com relação ao acesso dos usuários, né? Então, assim como a gente federa alguns usuários de outros diretórios, o RHBK ele também consegue agir como um único ponto de integração para provedores de identidade externos, né? Então, ele vai reunir
todos os diferentes logins sociais que você tem, por exemplo, a partir da própria solução, né? Então você consegue ter provedores corporativos que usam SAML V2, por exemplo, o próprio Kerberos, OpenID Connect, e também, além de tudo isso, né, a questão do login social que eu comentei, né? O fluxo ele vai ser sempre transparente para o usuário final, e aí aqui a gente cai naquele conceito de single sign-on que a gente comentou, né? Então, de fato, o RHBK ele vai consolidar o seu IAM como centro de governança e experiência de identidade da sua arquitetura, né? Então, nesse diagrama aqui mais completinho, a gente tem na parte de baixo a federação, que eu já comentei, né? Onde o RHBK vai se conectar a outros sistemas internos, que você já guarde as credenciais dos seus usuários, como é o caso do AD, do OpenLDAP, por exemplo. Na esquerda, a gente tem a questão do broker de identidade, onde o RHBK ele vai se integrar perfeitamente com o mundo externo, por exemplo, né? Então ele vai suportar todos esses protocolos que vocês estão vendo no slide. E aí na direita a gente tem a questão de oferecer um login social com base em terceiros, né? Então entrar com o Google, entrar com o GitHub, entrar com o Facebook, por exemplo, isso vai melhorar drasticamente a experiência do usuário final da plataforma, né? Então aqui a gente está falando que você não precisa utilizar o Keycloak, o RHBK, por exemplo, apenas para logins internos. Você também consegue utilizar ele para logins externos da sua aplicação, né? Então, pensando no mercado financeiro, por exemplo, né, internet banking e por aí vai, hoje existem clientes bem grandes, inclusive é um dos casos de sucesso que eu vou mostrar para vocês, onde tanto a camada de gestão de identidade de acesso interna quanto externa é feita em cima do RHBK, para suportar não só os funcionários da companhia, mas também os clientes finais, os usuários que acessam o aplicativo do banco, por exemplo, né? Então, tudo isso acontece a partir do próprio RHBK, tá? E aí, aqui, só para fechar essa questão, né, do overview técnico do Keycloak, né? A ideia é que, de fato, você consiga conectar esses dois mundos, né? Trazer uma abordagem da sua própria base instalada, acho que é um pouco da última pergunta que eu acabei respondendo, né? Putz, eu preciso de uma nova infraestrutura para subir isso, e a resposta é não, né? Você pode integrar isso ao que você já tem, ao seu legado, ao seu AD, seu LDAP, por exemplo, que eu comentei, e aí, ao outro lado, você consegue, de fato, também trazer novas portas para um ecossistema moderno e cloud native, por exemplo, né? Aí atuando assim como um identity provider, fazendo broker dos provedores de login social, por exemplo, e sempre se conectando a soluções de identidade customizadas também, né? Então, hoje é possível que você crie aí alguns SPIs para fazer integração com outras soluções que são, por exemplo, desenvolvidas internamente, né? Que foi um pouco do que a gente comentou no debate inicial dos slides, né? Então, em resumo, o RHBK, a gente nem justamente posiciona ele como um produto, mas sim como uma estratégia de arquitetura, tá? É uma peça que vai permitir, de fato, aí que a empresa consiga evoluir e integrar tanto o mundo tradicional como o mundo moderno, e aí possivelmente até pensar numa possível modernização, né? Então ele funciona aí como um grande integrador de tudo isso, trazendo toda essa questão de investimentos anteriores otimizados, novos investimentos otimizados, economia com relação ao desempenho e ao consumo dessa solução, e principalmente toda a questão de segurança e da governança centralizada também, tá bom? Então, em linhas gerais, isso seria um pouco dos benefícios que a gente tem com relação à parte técnica do Keycloak, tá? Acho que esse aqui é bem interessante, né, com relação à camada de observabilidade da própria solução, né? Então, hoje é super simples você habilitar toda a stack de observabilidades do OpenShift, por exemplo, que eu comentei, né, que é a recomendação da Red Hat para ser a base de execução do RHBK, por exemplo, onde você só expõe um endpoint de métricas ali no formato Prometheus, por exemplo, né? E aí você consegue, de fato, trazer uma integração imediata com o ecossistema da stack de observabilidade do próprio OpenShift, né? Ou até alguma outra stack externa, se você não estiver utilizando o OpenShift como base para a execução do seu RHBK, né? Então, aqui você conseguiria ter, por exemplo, uma visibilidade completa do desempenho do seu servidor, taxa de login, pico de login, tempo de resposta, utilização de recurso, né? Geralmente a gente consegue ver muito isso em testes de estresse, né, com relação ao desempenho que o Keycloak vai desempenhar no seu workload de fato, mas é possível que você crie também essa camada de observabilidade a partir da própria solução e aí amplamente mais completa se você o tiver executando dentro do OpenShift, por exemplo, né? Então, novamente, é algo que a gente sempre recomenda,
que os clientes utilizem, porque assim você consegue ter essa questão de governança e segurança de maneira mais abrangente também. Inclusive para as questões de políticas de liveness e readiness, né, para você informar se o Keycloak está ativo e executando, ou se ele consegue confirmar se o Keycloak já inicializou completamente, está pronto para receber tráfego, por exemplo. Essas políticas também são 100% habilitáveis através da solução, principalmente se ele estiver conectado ao OpenShift Container Platform também. Beleza? Dúvidas até aqui, Vinícius? Alguma coisa no chat? Por enquanto Agora, não. Por enquanto não. Fiquem à vontade, viu, não. pessoal? Beleza. Acho que agora é uma das partes mais interessantes aqui, né? Mostrar de fato que eu não estou enganando vocês, né? Não estou falando aqui da boca para fora todos esses benefícios do Keycloak, mas sim mostrar como alguns clientes têm tirado esses benefícios aqui com a nossa solução, tá? Então, nada melhor do que mostrar, de fato, essa teoria se tornando realidade, tá? Aqui, eu trouxe um caso que eu gosto bastante de compartilhar. Infelizmente, não é um caso público, então a gente não pode falar o nome do cliente, mas é um dos maiores bancos do setor financeiro aqui da América Latina, que executa diversos workloads e internet banking para diversos cidadãos do Brasil, tá? Vamos colocar ali que ele pode ser um dos dois vermelhinhos também, tá? Então, hoje esse cliente utiliza de fato o Keycloak massivamente lá dentro, tanto para a parte interna quanto para a parte externa, que foi o que eu comentei que é possível também, conectando o mundo legado com o mundo moderno e não só fazendo a gestão de usuários dos seus funcionários, mas também dos clientes finais que, por exemplo, utilizam o aplicativo do banco e precisam fazer login e se autenticar para fazer um Pix, por exemplo, né? Então, hoje o Keycloak é massivamente utilizado lá dentro para tanto a parte interna quanto a parte externa de usuários, tá? Alguns dados relacionados ao que a gente falou aqui, né, que de fato falam por si só, né? Hoje esse cliente ele tem mais de 65 milhões de usuários em um banco de dados de 2 terabytes, por exemplo, aqui no caso é um Oracle. Eles possuem um pico de logins ali de aproximadamente 25 mil logins por minuto, né? Então, trazendo integração com mais de 107 aplicações, incluindo ATM, serviços externos e autenticação de funcionários, que foi um pouco do que eu comentei anteriormente, tá? E essa arquitetura, ela de fato suporta um ecossistema super complexo, né? Ele une a autenticação interna via AD, né, Active Directory, e provedores externos e até logins sociais, que foi um pouco do que eu comentei anteriormente nos slides, né? Então, hoje eles possuem diversos fluxos customizados também para fazer essa gestão de acesso dentro do próprio Keycloak, tá? Então, assim, falando em resultados, o que de fato eles trouxeram como benefício, né? Acho que principalmente a questão de crescimento e escalabilidade, né? Então, assim, esse cliente, durante a pandemia, por exemplo, precisou escalar o ambiente de 9 máquinas virtuais para 15 máquinas virtuais para, de fato, atender a demanda do Internet Banking, por exemplo, e isso demonstrou uma grande flexibilidade da nossa solução, né? Então, foi um dos grandes benefícios e onde, de fato, a escalabilidade fez bastante sentido para esse cliente, né? E, por exemplo, em outra frente, se não me engano, eles também implementaram de maneira crítica, um cluster super robusto, mostrando de fato que a plataforma ela atende desde workloads massivos até ambientes de alta criticidade também, né? Então, de fato, aqui a gente não está falando de um teste de estresse, né? Isso aqui é a prova definitiva de que o RHBK ele tá pronto para os desafios e vai atender diversos clientes ali, sejam eles clientes massivos com diversos milhares e milhões de usuários, por exemplo, nas bases instaladas, quanto clientes menores também. E isso aqui exemplifica um pouco disso também, tá? Esse aqui é um outro caso, não quero perder muito tempo nele também, porque é um caso que não é nacional, mas aqui basicamente o cliente também tinha uma necessidade de centralização de tudo isso, né? E eles tiveram resultados super expressivos e transformadores, né? Redução significativa nas violações, né? Com relação à GDPR, com soluções inteligentes de análise de texto, e aqui também eles utilizam até uma parcela de inteligência artificial nisso. Além do tempo de desenvolvimento que caiu de semanas para dias, né? Então, novamente, todos aqueles aspectos que a gente falou sobre o Quarkus se refletem aqui nesse resultado que o cliente conseguiu, e eles conquistaram ali vamos dizer assim, um nirvana com relação à maior segurança e estabilidade da solução de gerenciamento de acesso lá dentro também, né? Então, hoje a tecnologia é 100% Enterprise, não tem problemas de alta disponibilidade, tudo isso funcionando e atendendo o caso de uso, otimizando o business case do cliente, tá bom? E aí, aqui, só para fechar,
o último case que a gente trouxe, eu acho que isso aqui é um dos mais relevantes que a gente tem aqui como brasileiros, né, que a gente sempre gosta de destacar, que é justamente a implementação do RHBK no GovBR, né? Então hoje eu acredito que a maioria de vocês, por exemplo, tem um login no GovBR e utiliza esse login para diversas outras coisas, né? Putz, eu preciso logar no meu Detran, então vou usar o login do GovBR. Ah, não, preciso logar, sei lá, em algum outro órgão do governo que também faz utilização do login do GovBR. Tudo isso está acontecendo em cima do RHBK, né? Então, hoje, provavelmente vocês já tiveram alguns dos benefícios com relação a essa camada de single sign-on que a Red Hat traz no RHBK, justamente por ser a base do GovBR também, né? Então, hoje, eles conseguiram tirar ali diversos resultados também, né, com relação à economia prevista de aproximadamente 140 milhões, modernização da gestão paulista com relação a serviços mais eficientes e acessíveis, infraestrutura robusta e confiável para grandes volumes de acessos, né? Aqui a gente está falando aí de praticamente todos os brasileiros, se não todos, né? Uma grande parcela que tem acesso a esse tipo de tecnologia, além dele funcionar como, de fato, o single sign-on ali unificado, que integra diversos outros provedores, diversos outros órgãos que também utilizam o login do GovBR para se autenticar e acessar qualquer outro serviço também, tá bom? E aí aqui só para finalizar, tá? Prometo que a gente está acabando, esse aqui é o último slide, penúltimo, de como a gente subscreve, como você tem acesso ao Red Hat Build of Keycloak, pensando no modelo de subscrições da Red Hat, tá? Hoje o Red Hat Build of Keycloak ele pode ser adquirido através da licença do OpenShift. Então, novamente reforçando, né, a recomendação da Red Hat é que esse ambiente seja executado em cima de um Kubernetes Enterprise. Obviamente, a recomendação é que seja executado em cima do nosso Kubernetes Enterprise como plataforma de aplicações. E o Keycloak não tem nenhum custo se você adquire uma subscrição do próprio OpenShift, tá? Então, ele vai ali como uma feature embutida, né, da plataforma de aplicações através do OpenShift. Então, hoje é possível adquirir o Keycloak, o Red Hat Build of Keycloak, a partir de uma licença, uma subscrição do OpenShift, tá bom? Além disso, se o cliente, por exemplo, não quiser executar o RHBK em cima de Kubernetes, né, que foi o modelo que eu comentei, né? Ah, putz, eu não quero ter uma dependência de uma nova plataforma, uma nova infraestrutura, quero usar o que eu já tenho aqui hoje, eu tenho uma stack de máquinas virtuais e hoje tenho um espaço para eu colocar o Keycloak aqui dentro, por exemplo. É possível você adquirir o Keycloak através do bundle do Red Hat Runtimes, tá? Então, o Red Hat Runtimes é um dos nossos bundles relacionados à camada de execução de workload, né? Então, aqui dentro tem o Quarkus, tem o próprio JBoss, tem o DataGrid, que é o nosso cache distribuído. Então, é um bundle, de fato, com algumas outras soluções relacionadas a tempo de execução de aplicações, mas que na teoria não tem um custo muito diferente se eles fossem vendidos separadamente, tá? Então a ideia da Red Hat foi criar um bundle que financeiramente é mais atrativo para os clientes, e aí, obviamente, você não precisa utilizar somente o Keycloak se você tiver uma contratação de runtimes, por exemplo. Você pode utilizar qualquer uma dessas outras soluções que eu comentei aqui também, tá bom? O único ponto que a gente, inclusive eu como arquiteto, que a gente sempre bate na tecla da Red Hat, é que ele não pode ser comprado sozinho, standalone, né? O Keycloak, na verdade, para a visão da Red Hat como companhia, não é um produto do portfólio, tá? Ele não tem uma licença, uma subscrição específica para ele, né? E a gente gostaria que fosse assim. Já entramos em diversos debates internos do porquê isso não acontece, tá? Mas, infelizmente, é algo que ainda não está disponível no nosso portfólio. Acredito que exista um roadmap, mas esse roadmap também já existe há um tempo e nunca chegou. Mas, a princípio, as únicas formas de subscrever o Red Hat Build of Keycloak são através dessas duas opções que eu passei para vocês, né? Então, via Red Hat OpenShift, que é a nossa plataforma de aplicações baseadas em Kubernetes, ou via Red Hat Runtimes, que é o nosso bundle para camada de desenvolvimento, servidor de aplicações, cache distribuído, e por aí vai, tá? Então, de maneira geral, esse seria o modelo para você subscrever o Red Hat Build of Keycloak. E aí, Maravilha. O obviamente... Thiago ergueu a mão. Pode falar, Thiago. Vai lá, Thiago. No caso, a gente já tem uma subscrição do OpenShift ali. Na questão de suporte ali do Keycloak, ele já está tudo embutido já, então, nesse caso. Já Entendo vai que eu embutir, tendo... vai ter o mesmo suporte que você tem para o OpenShift, você vai ter para a camada do Keycloak também. Tá, beleza. Então, assim, hoje, se for de interesse de vocês, vocês podem instanciar um Keycloak sem nenhum custo adicional, justamente porque vocês já possuem a licença do Red Hat OpenShift, tá bom?
E aí, o suporte SLA, tudo que Mesma está coisa para com relação OpenShift a... é coberto para o Keycloak. É Exato, isso, estende, exato. né? Tá bom. Só tem um adendo com relação ao modelo de OpenShift que você tem, tá? Não são todas as subscrições de OpenShift que contemplam o Keycloak. Você sabe qual é o modelo que vocês têm? Se é o Kubernetes Engine, se é o Container Platform ou o Platform Plus. Todos são OpenShift, mas eles têm features diferentes. Você sabe qual é o modelo de vocês? Geralmente é o Container Platform, que é o padrão, né? É o platform mesmo. Beleza, então nesse caso o Keycloak está embutido sem nenhum custo adicional. Vocês já podem utilizar hoje mesmo, se quiserem, com o mesmo suporte que vocês já têm hoje para a camada do OpenShift, tá? Só um adendo aí à questão dessa subscrição, né, pessoal? Quando você fala da subscrição do OpenShift, ela vai ficar ativa para o ambiente do OpenShift. Então, caso você queira fazer uso em ambientes externos, aí você vai precisar do runtime mesmo assim. Então, tem esse Exato. detalhe também, né? Então, eu tenho o OpenShift, posso rodar Keycloak dentro do OpenShift. Mas eu quero subir na Azure. Aí a gente precisa do bundle do runtimes para complementar essa subscrição. Muito bem posicionado. Mas aqui ele só resume um pouco do que a gente já falou com relação ao modelo da subscrição, né? Suporte, expertise da Red Hat, toda a questão de SLA, tudo que a gente já comentou. Então acho que não tem por que a gente ficar perdendo muito tempo nisso também. Acho que dá para a gente fechar por aqui também. Bom, legal, pessoal. Então, acho que deu para vocês terem noção aí da robustez da ferramenta, né? Eu acho que só esse case do GovBR já consagra toda a robustez, estabilidade e segurança dessa plataforma. Realmente, acho que é o maior case que se pode ter no Brasil, porque praticamente todos os cidadãos brasileiros acessam o GovBR, né? Então, são milhões de acessos por segundo. Então, realmente é um case bem impactante. E aqui também, em nome da Fábrica DS, eu coloco aí a empresa à disposição de vocês também, tá? Então, nós somos parceiros aí da Red Hat, nós temos especialistas, não só no Red Hat Keycloak, mas em todo o portfólio da Red Hat, então a gente pode ajudá-los nessa jornada, tá? Podemos fazer implantações, sustentações, enfim, podemos dar todo o suporte aí especializado nesse produto. É isso aí, a gente vai mandar e-mail para todos os participantes aqui, né? Deixando as portas abertas para todos vocês. Bom, pessoal, eu queria então agradecer a participação de todos. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer também o Leonardo, que mandou muito bem na apresentação. Parabéns. E ficamos aí à disposição de todos vocês, tá bom, pessoal? Vou encerrando aqui o nosso webinar. Queria desejar aí um bom dia para todos vocês. É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Tenham um ótimo dia.